Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Carlos Costa. Dizer que esta Comissão de Inquérito tem muito interesse em ouvir o Governador do Banco de Portugal, o Dr. Carlos Costa, independentemente do local onde ele tenha vivido no momento em que ocorreram determinadas situações. Sabemos que as suas opiniões podem ser válidas para esta Comissão em todo o período objeto desta Comissão e caso as perguntas sejam de detalhe, como aliás já se verificou, temos aí o Dr. José Alvarez, que conhece o dossiê BPN como provavelmente ninguém aqui nesta casa, que será capaz de informar dos detalhes que eventualmente o Dr. Carlos Costa não tenha acompanhado. Eu ia começar pelo fim, isto é, pela participação do Banco de Portugal no processo de privatização. E sobre a data de julho que há um bocado abordamos. Sr. Ainda bem que o Sr. disse claramente que era uma data imperativa, mas que decorria um pouco daquilo que era a credibilidade do esforço, não era uma data fixista, mas depois emitiu uma opinião que eu queria balizar. E a sua opinião, que não é, na minha opinião, objetiva, é a seguinte: era fundamental manter o 31 de julho porque podia ser um ponto negativo para a libertação de valores do empréstimo. Foi o que disse. Ó, Sr. Eu acho que não é assim, porque, por exemplo, havia a taxa social única, que era objeto do memorando, que foi revogada do memorando e não penalizou a entrega de empréstimos. E, portanto, eu julgo que esta é uma opinião sua, não é um facto. Esta data imperativa era fixista ou podia ser negociável? Qual é o seu entendimento? Concluo que o facto de ser imperativo e se dever cumprir não é contraditório com o facto de ser negociável e poder ser alterado. O Sr., como representante do Banco de Portugal, participou em todas as negociações com a Troika envolvendo o BPN? Mas o Banco de Portugal estava presente. Vou insistir aqui num detalhe. Alguma vez a parte portuguesa, o governo português, naturalmente, propôs nessas negociações aquilo que tinha sido adotado como decisão do Governo em 15 de dezembro, isto é, a refundação e reestruturação do banco, do BPN. Tem memória de terem sido entregues documentos que sustentassem essa opção tomada pelo Governo em dezembro? Dr. Carlos Costa. Isso deve-se ter passado ao nível de serviços, aí já não lhe posso dizer nada. O que significa que eu posso requerer essa confirmação junto dos serviços do Banco de Portugal? Não, o Banco de Portugal não é o interlocutor para esse efeito da Troika. Esse texto que referiu disse que começava por ser um texto apresentado pela parte nacional, é isso? Isso contrário. Ó, Sr., o que eu acho estranho é que, havendo à partida uma proposta da Troika de liquidação, a contraproposta do governo português, ou da parte portuguesa, incluindo o Banco de Portugal, tenha sido: não, privatiza-se por venda direta até 31 de julho. Dr. Carlos Costa. E acrescento uma nuance. Sendo certo que a posição do governo português, desde dezembro do ano anterior, era outra. Vou fazer uma pergunta ao economista Carlos Costa, que por acaso é governador do Banco de Portugal. Quando teve conhecimento, em dezembro de 2010, da nova perspectiva adotada pelo Governo quanto ao futuro do BPN, qual era a sua opinião de facto? Eu lamento, mas não estou satisfeito com a sua resposta. E vou insistir. E vou dizer o seguinte, Sr. Primeiro, liquidação do banco em dezembro de 2010. O Banco de Portugal podia ter os seus cenários. Não estou a dizer que não tivesse. Mas da parte do Governo do BPN e das consultoras pagas a peso de ouro, contratadas para fazer estudos, posso-lhe garantir que nunca essa situação foi contabilizada ou equacionada. Isto é claro. Só foi, do ponto de vista do Governo e do BPN, perspectivada os custos da liquidação durante o período da negociação com a Troika. Mas a pergunta que eu lhe fiz, e eu não queria que fugisse a ela, Sr., a não ser que não queira responder, é qual era a sua opinião sobre a proposta adotada em dezembro pelo Governo e pelo BPN. Portanto, a sua opinião pessoal coincide com aquela
que foi a do Banco de Portugal. Segundo depreendo. Isto é... É preciso capitalizar e é preciso um bom modelo de negócios. Ó, Soutor, então eu tenho que o afrontar com esta sensação que fico. É que pelo processo, conjunto de comunicações entre o Banco de Portugal e o BPN e o Governo, nessa altura, a sensação que fica é que o Banco de Portugal talvez tenha sido excessivamente prudente relativamente a esta nova estratégia, o que me permite inferir que talvez não estivesse muito de acordo com esta nova perspectiva. E vou-lhe dizer o seguinte, é estranho que, sendo o Banco de Portugal insistentemente reclamar alterações de ratios de solvabilidade, tenha recebido uma carta em 17 de dezembro do Secretário de Estado do Tesouro a fazer um pedido para aumento de capital destinado a resolver os rácios e em simultâneo com um conjunto de operações de separação de ativos, de renaming e de nova administração. Depois, em 29 de dezembro, o Conselho de Administração ter enviado o plano de negócios. Ó, doutor, o plano de negócios foi feito pela Roland Berger, a quem o BPN pagou 7 milhões de euros. É isto. No dia 30 de dezembro, o Banco de Portugal tenha dito que é preciso fazer isto tudo, mas considera o plano de negócios insuficiente. Depois, no dia 1 de fevereiro, o Conselho de Administração insiste, reenviando o plano de negócios e recordando que é a insistência do Banco de Portugal a questão dos rácios. E depois, só um mês depois, em 2 de março, é que o Banco de Portugal responde. E responde como? Poder-se-á dizer, não, façam isto, façam aquilo, mudem isto, mudem aquele outro. Doutor, e responde exatamente com a mesma carta que respondeu no dia 30 de dezembro. Naturalmente, depois, a carta seguinte é de abril, por acaso, do dia seguinte ao pedido de ajuda financeira externa do próprio Conselho de Administração a insistir no processo. Eu confesso-lhe, perante uma urgência nacional, que era tratar da saúde a um banco, perante a urgência nacional, que era recapitalizar o banco, com o processo todo, que foi aquele que foi adotado quando foi no BIC, sem tirar nem pôr, foi rigorosamente este, o Banco de Portugal tenha sacudido a água do capote e demorado 4 meses a não dar uma resposta. E por isso eu permito-me inferir, se calhar ilegitimamente, mas permito-me inferir que talvez o Banco de Portugal não estivesse muito de acordo com esta perspectiva. É que então não se entende. Porque é que entre as cartas repetem exatamente o teor das cartas anteriores durante 3 meses. Não. É exatamente o mesmo. Posso mostrar, se não se lembra. Se houve conversas entre as reuniões, não me parece. Porque as cartas são cópias umas das outras. Doutor, e o que eu estranho é que, naturalmente, o Banco de Portugal tenha dado um parecer positivo à venda do BPN, sendo certo que o BPN ainda está a funcionar autonomamente, exatamente nas mesmas condições em que estaria o BPN se tivesse sido adotada a solução de dezembro de 2010, com nova marca, área de negócios, até nem sei se tem área de negócios específica, nova administração e recapitalizado. É exatamente o que propôs o Conselho de Administração do BPN. Dr. Carlos Costa. Para mim teria sido muito mais tranquilo que o Sr. Doutor tivesse admitido, mesmo que implicitamente, que o Banco de Portugal não estava de acordo com esta nova decisão e esta perspectiva. Não foi, eu tenho que tirar as minhas ilações. Mas passemos à frente.